Olá, gente. Nesse vídeo eu vou falar sobre o uso de fatores no R. Eu já vou direto para a prática, gente, não tem nem slide. E eu já coloquei alguns elementos aqui no script, beleza? Eu estou então fazendo library no Tidyverse, eu estou criando um vetor de caractere com os meses do ano. Depois eu vou usar essa informação aqui, de janeiro a dezembro. Eu estou lendo essa base, remuneração, eu posso abrir ela aqui, no CSV, então o nosso coleguinha lá, M123, né, da CPLAG, remuneração dele mensal, e aqui estou fazendo um gráfico, então estou fazendo um gráfico com evolução, um gráfico de ponto, com um X no mês, remuneração no eixo Y. O que acontece quando a gente faz esse gráfico, e talvez algum de vocês já tenham passado por essa situação? Olha meu eixo X, o mês. Começa em abril. Então, abril, agosto, dezembro. Então, a ordem dessa variável mês aqui no eixo X foi a ordem alfabética, que não é exatamente o que a gente esperaria aqui nesse caso, né? A gente esperaria, o que a gente normalmente quer nesse tipo de situação, é seguir a ordem dos meses, né? Vamos falar assim, esse tipo de problema, gente, é resolvido, não é nem que é resolvido, mas assim, variáveis qualitativas ou fatores ou variáveis categóricas é uma das formas da gente lidar com esse tipo de situação, ok? Então, variável qualitativa é qualquer variável que vai assumir um valor aí finito, né, de valores. Então, sexo, etnia, mês, né, que vai estar assumindo 12 valores possíveis. E a gente usa variáveis, fatores para lidar com esse tipo de variável, principalmente quando a gente quer fazer ou algum tipo de modelagem estatística, e aí a gente de fato precisa de trabalhar com fatores, variáveis categóricas. No nosso caso a gente não está fazendo isso, mas para gráficos a gente também pode precisar disso, por exemplo, para ordenar no eixo. Beleza? Vamos lá. Como é que a gente usa isso então? Eu só queria reforçar um ponto aqui, gente, que a variável está ordenada. Então, o data frame está ordenado, ó, janeiro, fevereiro, março, abril. O problema não está acontecendo aqui, nesse momento. Então, não adiantaria fazer uma ordenação com arrange, por exemplo, porque não ia resolver o problema, porque inclusive já está ordenado. Na verdade, até se eu der um arrange, mês, não estava ordenado, né? Mês não estava ordenado e agora está ordenado. A ordem dessa variável caractere é a ordem alfabética. O que a gente quer fazer é salvar essa variável como um fator e falar que ela é um fator e que a ordem dos níveis desse fator são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Beleza? Para criar uma variável fator, a gente vai usar a função factor. Então eu vou dar um mutate, eu vou salvar na própria variável mês, e eu uso a função factor. Como primeiro argumento, eu passo um vetor, usualmente um vetor de caractere, né? Com os valores. Então, no caso aqui está sendo a variável mês. E eu passo um outro argumento que é o levels para eu falar quais níveis essa variável pode assumir. Então, quais valores possíveis essa variável pode assumir. Não necessariamente assumiu todos. Seria algum caso do tipo, imagine que eu tivesse observação de 3 meses e eu só observei janeiro, fevereiro e março. A variável mês ainda tem os 12 possíveis valores, mas eu observei só 3.
E aqui é por isso que eu já tinha digitado meses, essa variável aqui em cima, né, esse vetor de caractere. E aí, se eu executo, a gente vê agora que o tipo mudou, não é mais caractere, é fator. A gente já tinha esbarrado nesse fator algumas vezes, né, e eu só passei. E aí agora, se eu, por exemplo, fizer um arrange, ele está ordenado, certinho. E se eu fizer um gráfico, ele também vem janeiro, fevereiro, bonitinho. Beleza? Deixa eu só checar minhas notas aqui. Ótimo. Alguns pontos adicionais quando a gente está trabalhando com fator que são interessantes da gente saber, né? Primeira coisa comum, é muito comum a gente querer reordenar os níveis aqui de um fator de acordo com o valor de outra variável, a fim de visualização de fato. Então, por exemplo, imagine que a gente quisesse mostrar nas primeiras posições aqui os meses em que houve a maior remuneração. Então eu não quero dar essa perspectiva de temporal, né? Então eu estou tendo que reordenar os níveis de um fator. Eu vou copiar esse código, e aí para reordenar a gente vai dar um mutate, porque a gente vai alterar ainda a variável, né? E eu vou usar um pacote, a função de um pacote, o pacote chama forcats, ele também faz parte do tidyverse, então nem precisa de dar um library nele, beleza? O nome do pacote é esse aqui, ó, forcats, e a gente vai usar uma função chamada FCT. Esse pacote é um pacote muito útil para trabalhar com fator, viu? Se vocês estiverem precisando de fazer alguma coisa com fator, esse é o pacote para dar uma olhadinha. E o que a gente quer fazer é reordenar os níveis de um fator, no caso mês, ok? E aí eu passo no segundo argumento, eu passo de acordo com qual variável que eu quero ordenar os níveis dessa variável, do mês. Então eu quero reordenar os níveis, não de acordo com essa ordem, janeiro, fevereiro, mas, por exemplo, com o valor da variável remuneração. Ok? E aí se eu fizer isso e plotar, a gente vai ver que agora tá na ordem, colocar uma outra ordem para o janeiro começar aqui, a gente pode controlar esse argumento, esse comportamento nesse argumento desk. Fica mais fácil de ver agora. Então, o nível agora dessa variável, os níveis dessa variável categórica mês, então, foram setados, né, com base no valor da remuneração daquele mês. Então, novembro vem primeiro, janeiro segundo, e aí aqui estão os valores são iguais, né? Tem um critério de desempate que eu confesso que eu nem sei exatamente qual que é. Beleza. Um ponto que eu queria reforçar antes de eu mostrar uma outra questão é que quando a gente leu aqui no read underline CSV, mês veio como caractere. Quando a gente lê com a função do rbase read CSV, ela vem, vou dar um pipe aqui naquela função str read structure, ela lê as colunas, essa função read.csv lê como as colunas de caractere como fator por default. Algumas vezes você não quer isso, você não quer que seja lido por default, e aí você pode passar um argumento aqui para ela, string as factors, então string tem que ser lido como fator, você fala false, e aí ela vem como caractere. Eu recomendo que vocês trabalhem com caractere e quando vocês quiserem que ela seja fator, explicitamente vocês façam a conversão. Beleza? Então vamos voltar.
Eu vou tirar isso aqui e eu vou dar só mais um exemplo de outra ocasião em que pode ser útil o uso de um gráfico. Eu vou abrir o Gapminder aqui e a gente tinha feito aquele gráfico, Gapminder, distinct, aquele gráfico de barras, né, que a gente tinha feito na videoaula passada. E aí a gente fez ele aqui, e esse é um outro exemplo de que às vezes a gente quer reordenar essa variável, é um fator, né? Não mostrei, mas se a gente printar aqui a gente vai ver, olha, country e continent são fatores. E aqui é um caso que, por exemplo, a gente não quer que isso fique ordenado pela ordem alfabética, né? A gente quer que, por exemplo, que fique ordenado pela contagem de países. Vai ser uma coisa similar, no sentido de que a gente quer reordenar os níveis, né? Mas a gente, aqui nesse caso, a gente vai usar uma outra função do pacote forcat. Eu vou sobrescrever o continente, né? E é uma FCT, FCT, e eu passo aqui a variável. E o que essa FCT in frequency vai fazer? Ela vai reordenar com base na frequência, então na contagem dos valores dessa variável. Então, o continente que tiver uma contagem maior de linhas, então no caso África, vai ficar como primeiro nível dessa variável categórica continente. Segunda vai ser a Ásia, porque tem a segunda maior contagem. Beleza? E aí a gente ganha um gráfico muito mais agradável de se ver. Feito? É isso, gente.